Agora o São Paulo toma a bola, vai chegando, o Tietê bateu de fora, soltou o goleiro Luciano. Vai correndo o São Paulo pro campo de ataque, Paulinho! A trave é amiga do goleiro Rafael, hein? Pressão do São Paulo, Tietê levantou na área, Luciano! Gol! Tava, não legal, tava? Tá legal. O bandeirinha assinalou impedimento, agora é o VAR, vai passar aquela régua eletrônica, né? E tá marcando o impedimento. Olá, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao Globo Esporte desta sexta-feira. Sexta-feira que deve ter sido de cabeça quente para o torcedor de São Paulo. Como vocês podem ver, já está aqui comigo o Caio Ribeiro. O que aconteceu no Mineirão? Que jogo louco, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde. Louco, mas eu acho que o resultado não condiz com o que foi a partida. Principalmente o primeiro tempo do São Paulo, que foi muito bom. Então vamos fazer o seguinte, já vamos começar a colocar os lances desse jogaço de ontem no Mineirão aqui, pra gente ir comentando com o Caio, começando com as chances que o São Paulo criou, né, Caio? Foram várias nesse começo de jogo, um começo muito bom do São Paulo, né? Muito bom, e assim, esse é um gol perdido, né? O Luciano poderia até ter dominado a bola para concluir a gol e ainda teve o rebote do Pablo. Mas o São Paulo fez um grande primeiro tempo. Criou oportunidades, exigiu muito do Rafael, bola na trave, volume, ocupou o campo de ataque. O primeiro tempo do São Paulo prometia que vinha coisa boa pela frente. Chutaço do Paulinho Boia aí também, né, Cláudio? 2 bolas na trave com menos de 20 minutos de jogo. É, porque tem uma grande diferença entre gol perdido e chance criada. Foram chances criadas, né? O chute do Paulinho, essa agora com o Liseiro. Gol perdido, eu acho que talvez aquele do Luciano com o rebote do Pablo. Ali você, num jogo desse tamanho, tem que botar a bola pra dentro. E agora o lance mais polêmico, né, do jogo e da rodada, o lance em que o VAR anulou esse gol do São Paulo, gol marcado pelo Luciano. A gente já viu, sinceramente, eu revi esse lance umas 200 vezes e não consegui ver o impedimento do Luciano. Você viu, Caio? Pra mim, a imagem não é conclusiva, não, Filipão. Talvez tenha um joelho sobrando ali, mas é um lance de centímetros. A gente tá com essa dúvida ainda, então vamos ouvir o que o Fernando Diniz, estava bravo o Fernando Diniz ontem na coletiva, com razão. Vamos ver o que ele falou sobre o VAR e sobre o primeiro tempo muito bom do São Paulo. Eu não entendo, assim, o uso do VAR aqui desde o ano passado é um uso, assim, em muitas ocasiões equivocado. Hoje equivocado ao extremo, eu acho, nesse sentido, se ficar comprovado que o gol estava legal. Que pelas câmeras de TV, todos os ângulos que chegaram até a gente aqui, o gol foi legal, que mudaria provavelmente a história do jogo. Quem saísse ganhando esse jogo teria uma primazia de seguir, ainda mais no momento que a gente estava vivendo. A gente tem que conseguir replicar aquilo que a gente fez hoje. Talvez tenha sido os 35 minutos iniciais, talvez foram os melhores que o time fez desde quando eu cheguei no São Paulo. Caião, foram mesmo os 30 minutos mais importantes e melhores do São Paulo no comando do Diniz? Foram muito bons e por isso é que eu acho que o São Paulo não deve se abalar com o resultado. Perder para o Atlético não é nenhum absurdo, é um postulante ao título. Vamos dar uma olhada então no que o Paulo César de Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, falou sobre esse episódio do VAR no jogo de ontem. O VAR está roubando a cena no Campeonato Brasileiro. O gol anulado do Luciano foi muito polêmico. Eu revi a jogada inúmeras vezes e considero que a posição dele era legal, na mesma linha do Alonso. O VAR utilizou a computação gráfica e considerou que a posição dele era irregular. Para dar transparência, a comissão de arbitragem da CBF deveria vir a público e apresentar as imagens de como foi o processo para chegar na anulação do gol do São Paulo. A gente precisa de explicações. Vamos dar uma olhada então nos gols do Atlético, porque depois, né, Caio, desse episódio do VAR, parece um apagão no São Paulo. A gente tá vendo os 3 gols do jogo aí. Quando você joga contra o Galo no Mineirão, e o time do São Paulo, que tem muita intensidade, você não pode cometer um erro na saída de bola como o Tietê cometeu. Porque você pega a defesa saindo e aí eles não perdoam. Assim como a cobertura do lateral. Você repara que o Liseiro está muito afastado. Liseiro, tem muita gente falando que o Liseiro falha nos 2 primeiros gols. Você concorda ou não? Não, eu acho que o primeiro não. Eu acho que no primeiro é mais a responsabilidade do Tietê, que tentou driblar numa zona do campo que não deveria. O segundo, sim. Ele demora para fazer a cobertura, por isso que o atacante do Atlético se antecipa. Beleza, vamos dar uma olhada então na crônica do Marco Aurélio Souza. Será que existe justiça no futebol? Ele abordou isso no quadro A Crônica do Jogo aqui no GE.
velha pergunta chegou ao Brasil junto com o Charles Miller. Afinal, existe justiça no futebol? Era Sampaoli contra Diniz. Dois técnicos que bebem na mesma fonte, dois lados da mesma moeda. Eles acreditam que futebol e poesia se misturam. Eles defendem com unhas e dentes 3 fundamentos básicos daquilo que hoje é chamado de futebol moderno. 1. Amar a bola. Acima de tudo, quem fica mais tempo com ela tem mais chance de ganhar o jogo. 2. O adversário deve ser marcado lá no campo do adversário. 3. Tudo começa com o goleiro e ele deve saber jogar com os pés. O São Paulo fez a lição direitinho no Mineirão. 4 chances de gol só no primeiro tempo. 2 bolas no travessão. Era o time do Fernando Diniz jogando exatamente como gosta o Fernando Diniz. Tietê levantou na área, Luciano! Gol do São Paulo! O Luciano, e agora? Tava impedido ou não tava? Na comemoração, o Luciano até conversou com o Bandeirinha. Ei, tava. A transmissão mostrou a imagem parada no momento exato do lançamento. E não deu para ver que o Luciano estava impedido. O VAR não demorou para decidir, mas anulou o gol do São Paulo. Agora o árbitro já tomou ali a instrução dele e tá marcando o impedimento. Talvez tenha sido os 35 minutos iniciais, talvez foram os melhores que o time fez desde quando eu cheguei no São Paulo. Minutos depois, aí sim, a CBF liberou as imagens, aquelas usadas na salinha do VAR, com faixas coloridas, tecnologia de primeiro mundo. E aí sim deu para ver de novo que não dava para ver que o Luciano estava impedido. Nesse momento, esse já era o assunto mais comentado nas redes sociais. Só se falava no VAR. Era o São Paulino passando 90 minutos como se fosse santista. Parece aquele jargão lá do Kleber Machado. Hoje não, hoje sim. Para nós está ao contrário. Pô, hoje sim. Hoje não. O jogo seguia 0-0 e a velha pergunta voltou. Existe justiça no futebol? Castigo existe. Skank, bola na trave, não altera o placar? Muricy Ramalho, a bola pune. Ditado popular, quem não faz, leva. A gente criou a mesma chance que eles e a diferença foi que eles colocaram para dentro e a gente não foi eficaz. E se a velha pergunta chegou ao Brasil junto com o Charles Miller, existe justiça no futebol? Uma nova pergunta chegou agora em 2020 e veio junto com o VAR. Será que o gatito tem razão?